Glória a Deus. Pastor Heber, nós vamos trabalhar esta noite, irmãos, com uma parte muito importante da revista. É o estudo 6, os questionamentos de Jó. Então, já abra na página 48, e vamos ter nossa escola desta quarta-feira. Pode ser, pastor. Irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos que estão na live. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 3. Chegamos ao capítulo 3 do livro de Jó. Semana passada nós ministramos o capítulo 2, onde foi a segunda prova de Jó, falando ali da doença que ele teve, o quanto Jó sofreu com aquela enfermidade. Então nós saímos do capítulo 2, onde termina assim entre aspas, né? Porque vai continuar em todo o livro Jó, falando de toda a sua luta, de toda a sua angústia, de toda a sua dor. Mas nós chegamos aqui agora no capítulo 3. Então vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler todo o capítulo 3, são 26 versículos, e nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera mais um pouco. Todos acharam, né? Se quiserem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, fiquem em pé. Vamos ler Jó, capítulo 3, versículo 1. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens negros, vapores do dia, o espantem. A escuridão toma aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoa-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que esperem a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, não escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou com aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que do tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Podemos assentar, o pastor Gedeon Júnior já orou, no nome de Jesus. Abra a sua revista na página de número 48, e vamos ler o texto áureo, página 48,
da sua revista, versículo 11. Por que não morri eu desde a madre, e eu saindo do ventre não expirei? Amém? Glória a Deus. Irmãos, como nós estamos na live, porventura possa ter algum irmão que esteja ligando a live agora, nós estamos falando sobre Jó, estamos no capítulo 3, nós já ministramos 5 lições, e nessas 5 lições nós falamos sobre as 2 provas de Jó. A primeira é que ele perdeu todos os bens, perdeu suas 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e aí Jó foi perdendo pelo ataque dos sabeus, pelo ataque dos caldeus, e também um fogo de Deus cai do céu, mata 7.000 ovelhas, e depois nós vemos ali que um redemoinho, o mais terrível, porque enquanto está matando boi, jumento, né, gado, é uma coisa, mas quando mata filho, aí já é uma coisa totalmente fora, não dá nem para imaginar. Então, vem um redemoinho, estavam todos reunidos no mesmo lugar, a Bíblia diz que a casa cai e mata ali todos os 10 filhos de Jó. Isso é fruto do primeiro diálogo entre Deus e Satanás. Deus olha para Satanás e fala assim: tem visto meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem justo e um homem que se desvia do mal. Satanás não está ali porque ele quis, porque ele é intruso e entrou ali. Eu vou entrar na reunião sem ser convidado e eu vou falar. Não, ele entrou porque foi convocado. Ele tem que ser submisso a Deus, porque Deus foi o que criou. Deus é o criador de Satanás e ele é um anjo caído, rebelado. E aí Deus convoca o diabo, ele vai para esta reunião e Deus fala com ele. E ali Deus, em outras palavras, escuta do diabo o seguinte: ele só é fiel a ti porque tu tens entregado muitos bens a ele, porque senão ele não te serviria. Então ele só te serve porque ele está cheio de bens, cheio de gados, e é muito fácil te servir desta forma. E aí Deus mostra para o diabo que não, que Jó é fiel a ele, independente de qualquer coisa. E quando Jó perde tudo, ele fala assim: eu nu saí do ventre de minha mãe, nu o tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor o tomou, mostrando que nada é meu, tudo é de Deus, tudo é um empréstimo. Se eu tenho, Deus tem poder de tirar, porque é um empréstimo. Então, tudo que eu tenho, os meus gados, até meus filhos, meus 10 filhos, era um empréstimo. Eu lembro de um culto, de um ato fúnebre que tivemos aqui na igreja, e aí o pastor Gedeon olhou para uma mãe e falou assim, a mãe desesperada, o filho tinha morrido, e o pastor Gedeon olhou para a mãe e falou assim: minha filha, olha para mim, ele era de quem? Eu estava bem pertinho e eu não esqueço essa cena. E o pastor Gedeon falou assim: minha filha, olha para mim, ele era de quem? De Deus. Ele era de Deus. Então, se ele era de Deus, Deus resolveu levá-lo. Deus quer ele perto. Eu estava pertinho e ouvi isso. E era o que Jó tinha em mente. Os filhos não eram meus, era de Deus e Deus levou. Então, nu saí do ventre de minha mãe, o nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor o tomou. Então, está Jó sem os 10 filhos, está Jó sem os seus bens. Aí a Bíblia diz que em um outro dia, em uma outra ocasião, tem uma outra assembleia e Deus fala para o diabo as mesmas palavras. Tem visto o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, um homem que se desvia do mal, e ele continua da mesma forma. Aí Satanás fala o seguinte: toca tu. Em outras palavras, eu não posso tocar. Já ficou bem claro que eu não posso tocar em Jó. Então tocas tu em Jó, na pele e no osso, e você vai ver que ele vai blasfemar contra ti. E Deus falou assim: está autorizado, pode tocar em Jó. E aí nós aprendemos na última lição que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, todo o corpo de Jó foi atingido. Não houve uma parte do corpo de Jó que não foi atingido. Todo o corpo de Jó foi atingido. E aí nós vimos aqui, detalhamos, já está lá na playlist do YouTube, você pode, se você quiser assistir.
e nós detalhamos aqui a doença de Jó. Eu particularmente acredito que ele teve vários tipos de câncer. Câncer na pele, câncer na próstata, câncer no estômago. Então nós vimos aqui a descrição. E aí os amigos, acontece que essa notícia viaja, essa notícia chega longe. E essa notícia chega lá em Temã. E aí a notícia chega em Temã e chega ao ouvido de Elifaz. E a notícia chega lá em Suá e chega ao ouvido de Bildade. E a notícia chega lá em Naamá e chega no Naamatita e chega aos ouvidos de Zofá. E os três amigos viajam. Eu não consigo dizer agora a precisão qual foi a distância de Suá ou de Temã ou de Naamá que eles viajaram. Mas o fato é que a notícia chegou a esses homens, amigos próximos de Jó. Eu imagino até as pessoas dizendo: você não está sabendo não, Elifaz, o que aconteceu com seu amigo Jó? Ele perdeu tudo. Os sabeus foram lá, roubaram os bois, os caldeus roubaram lá os camelos, caiu um fogo do céu e matou ali as 7.000 ovelhas. Os filhos estavam reunidos, teve um redemoinho e todos morreram. E se você não sabe, Jó está com uma doença terrível. Bichos estão andando no corpo de Jó. Imagina a notícia chegando lá para os três amigos. Eles correm, largam tudo e vão até Uz visitar o seu amigo Jó. E quando esses três amigos chegam lá em Uz, a Bíblia diz que eles não reconheceram. Jó estava tão diferente, tão terrível, o rosto não era o mesmo, o nariz, a boca, estava tudo mudado. E os três amigos chegam próximo de Jó, e a Bíblia diz que eles não falam nada. E fica 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias em total silêncio e não fala absolutamente nada. Na cultura dos orientais, era mais ou menos o seguinte: vamos fazer aqui, vamos ver o que Deus fala. É como se fosse um jejum. Vamos esperar a resposta de Deus. Vamos ver se Deus fala alguma coisa, o porquê que Jó está passando por tudo isso. E a Bíblia diz que Deus não falou nada, não respondeu nada, e eles estão ali durante 7 dias. É justamente assim termina o capítulo 2, versículo 13. E assentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Eles olharam para os amigos, irmãos, e choraram. A dor era muito grande. Jó gritava de dor, Jó gemia de dor, era dor sobre dor. E eles olhavam para Jó e só lamentavam tudo aquilo que Jó estava passando. E aí nós entramos hoje no capítulo 3. Depois de 7 dias, Jó resolve abrir a boca. Eu imagino aqui que a mulher de Jó já deve ter sido afastada um pouquinho. A Bíblia não fala se Jó teve sogra, se Jó teve cunhada, mas eu acredito que a mulher de Jó já estava distante, foi para a casa de um parente, porque não aguentava ver o marido daquela forma. Qual a irmã que está aqui, está repreendido, ver o marido numa situação dessa, ia ficar olhando ali, o marido gritando de dor, gemendo, aquela coisa toda. Então a mulher de Jó afasta um pouco. Ela vai aparecer só no final do livro. E Jó, eu imagino que esteja aqui apenas com os 3 amigos. A Bíblia fala de 4 amigos, mas Eliú vai vir depois. Eliú não vem aqui no presente momento. Só quem está aqui é Elifaz, Bildade e Zofá. Então Jó abre a boca. E muitos pensam que esse Jó do capítulo 3, pelo que ele vai falar, pensam que pelo comportamento dele, não pode ser o Jó do capítulo 1, não pode ser o Jó do capítulo 2. O que houve com aquele Jó que falou: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá? O que houve com aquele Jó que simplesmente olhou para a mulher e falou assim: estás falando como uma louca? Deus não deu o bem, mas também poderia dar o mal.
Então você está falando como uma louca. E a Bíblia diz que com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Mas quando chega no capítulo 3, Jó não aguenta. E Jó abre a boca. E Jó simplesmente fala: por que que eu tive que nascer? A lição vai falar aqui, a lição número 3, a lição número 6, nós estamos estudando, nós temos aqui 3 pontos de estudo. 2.1, Jó amaldiçoou o seu nascimento. 2.2, Jó amaldiçoa a noite. E 2.3, Jó deseja ter nascido morto. Então Jó, irmãos, começa a desabafar. Eu acredito, irmã Sorilene, que Jó, ele fala aqui da forma que falou, para ver se Deus se manifestasse, para ver se Deus falava alguma coisa. Não houve palavra de Deus. Imagine você passar uma luta como essa e Deus não falar nada. A angústia do silêncio de Deus. Deus vai quebrar o silêncio só no capítulo 38. E Deus não fala nada. Deus não chega para Jó. Jó, é o seguinte, o diabo veio em uma reunião que eu convoquei, e aí, segura só um pouquinho, eu vou tomar lá vou matar todos os seus filhos, vou pegar tudo que você tem, você vai perder tudo, você vai ter uma doença terrível, mas eu vou te restituir em dobro, tu vai ter tudo em dobro, se preocupa não, eu vou agir. Deus não falou nada disso. Então eu imagino que a angústia de Jó aqui no capítulo 3, é um capítulo inclusive triste, irmãos. Pela narrativa, Jó está angustiado, ele está gritando de dor, gemendo de dor, não tem os seus filhos, a mulher está distante, e ele começa a falar. E aqui 16 vezes, ele fala por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Essa semana, eu até coloquei na revista aí, essa semana, domingo passado, dia 11 de setembro, aquele ataque das Torres Gêmeas completou aí 21 anos. 21 anos que teve aquele ataque das Torres Gêmeas. Eu até coloquei na revista, tem um filme chamado Torres Gêmeas. Eu já assisti várias vezes. Conta a história de 2 bombeiros que ficaram soterrados lá nos escombros quando as torres caíram, eles ficaram enterrados lá. E o filme todo narra o resgate desses 2 bombeiros. Eu assisti várias vezes. Até hoje as pessoas perguntam por quê. Por quê? Quantas pessoas ali morreram? Mais de 3.000 pessoas morreram ali. Aí você vai para algo mais recente, você vê a Covid-19. Por quê? Quantas pessoas fizeram essa pergunta? Quantas pessoas perderam o seu negócio? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas morreram? O meu tio, por exemplo, morreu por conta da Covid. Um senhor aposentado, tranquilo, ficava cuidando ali dos seus passarinhos, ia para a igreja com a minha tia, pegou Covid, foi para o hospital e não voltou mais. Covid. Nós tivemos casos aqui na igreja de pessoas, se Deus não tivesse misericórdia, não estaria entre nós. E muitas pessoas perguntam, por que um vírus invisível apareceu do nada e fez o estrago que fez? Então, em primeiro lugar, nós podemos fazer essa pergunta. Jó era um ser humano. Jó era gente como a gente. Então ele teve sim o direito de começar a perguntar, de começar a questionar. Por isso que tem os questionamentos de Jó. Então aqui ele fala, por que que eu nasci? Olha para a sua revista, por gentileza. Jó amaldiçoa o seu nascimento, página 51. Primeiro questionamento de Jó, por que nasci? Como é fácil pensar, está vendo? Satanás disse que ele ia amaldiçoar a Deus e tinha razão. Aí olha só o que diz aqui a revista, examine a questão com cuidado. Ele não está amaldiçoando a Deus, está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Há uma grande diferença entre as palavras porque nasci e não creio mais no Senhor Deus. Então há uma grande... Deixa eu só arrumar aqui, irmãos. Então há uma grande diferença, irmãos. Há uma grande
diferença em não acreditar mais em Deus, em amaldiçoar a Deus e amaldiçoar o dia do seu nascimento. O dia do nascimento da pastora Loide, nós comemoramos aqui na igreja, não foi? Tivemos uma festa aqui, bonita e abençoada, comemorando mais um aniversário da nossa pastora presidente. Foi um dia de festa, um dia de alegria. Eu até imagino que talvez aqui, pastor Gedeon Júnior, talvez, a Bíblia não fala, e se fosse aqui o aniversário de Jó? E ele pensa, não tem comemoração para o meu dia, o dia do meu nascimento. Então ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Para que comemorar esse dia? Aí eu acho que ele olhava para ele, olha como eu estou. Era o osso estava aparecendo. A pele de Jó não tinha hidratação, pedaços de carne caía. E começou a aparecer os ossos, não tinha unha para se coçar, ao ponto de pegar cacos de telhas para se coçar. Então ele olhava para ele, pensava nos 10 filhos que teve, e aí ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Para que comemoração? Isso é normal, isso é um ser humano que está passando por uma luta muito grande. Qualquer um de nós podemos perguntar a Deus algumas coisas, porque nós somos humanos, somos falhos, somos pequenos, somos limitados, somos frágeis, e podemos se perguntar, Deus, por que está acontecendo? Deus, por que a minha vida está assim? Por que meu pai está assim, minha mãe, meu filho, minha filha, meu marido, a minha esposa? Podemos sim, sem nenhum problema, perguntar a Deus, fazer questionamentos a Deus. Jó não está desrespeitando a Deus, Jó não está amaldiçoando a Deus, ele está apenas perguntando. E ele fala aqui, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-nos, eu estou na página 51, no parágrafo do lado direito. Pereça-se, reclama nas trevas e à sombra da morte, habitam sobre ele nuvens, espantem-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderam dessas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não tem motivo para comemoração. Quando nascia um menino, entre os judeus havia festa, havia alegria, 40 dias, 30 dias de festa, de júbilos, nasceu o menino, que bênção. E Jó está falando, aquele dia não era para ter acontecido, porque se não tivesse acontecido aquele dia, eu não estaria aqui hoje, eu não passaria por isso. Eu acho que ele estava tentando assim provocar Deus, né? Deus vai falar, Deus vai descer, Deus vai falar alguma coisa, só que Deus não falou, Deus não disse nada, e continuou em silêncio. Parágrafo 2, da página 52. Parágrafo 2 da página 52. Dê uma lida, por favor. Jó está desejando que tudo isso tivesse acontecido, porque ele diria tais coisas. Ele está deprimido. Não quero nada com esta coisa chamada vida. É interessante notar que o suicídio não entrou em sua mente, nenhuma tentativa, nenhuma palavra a esse respeito, uma vez que era algo absolutamente estranho à vida do indivíduo fiel. Achei que seria interessante, quando trabalhamos nesse lamento triste, ver que ele diz no versículo 3, Jó não só lamenta o dia do seu nascimento, como a sua concepção. Pereça o dia em que nasci, e em bom estilo poético, ele retrocede 9 meses, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Nos capítulos 1 e 2 de Jó, o estilo é prosa. Do capítulo 3 em diante, o estilo passa a ser poesia. Então Jó, de uma forma bem poética, está dizendo tudo isso aqui. E aqui, irmãos, o que eu posso imaginar? Satanás, o mundo das trevas é muito forte, é muito perigoso. Quantas pessoas se matam aqui diante de uma crise dessa? Diante de uma crise dessa, por que eu nasci? Por que eu estou dessa forma? Por que eu estou desse jeito? Por que minha vida está assim? Aí o diabo chega, entra no coração de muitas pessoas e fala assim, quer ter paz? Resolva isso agora. Mete o tiro na cabeça
e você vai ter paz e tudo vai ser resolvido. E muitos pegam um revólver, apontam na sua cabeça e se matam. Quantos terminam a vida assim? Isso em todas as idades, em todas as idades. Mas Jó não. Jó tinha uma confiança em Deus. Apesar de estar fragilizado, apesar de estar da forma que está, ele tinha uma convicção em Deus. Eu coloquei na revista aí que até Jeremias, lá em 20, capítulo 20, versículo 14, 18, ele desabafa também. Observe, meus amados irmãos, que a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Eu estou na página 52, no segundo parágrafo do lado direito. E ele fala aqui, vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Como disse, Jó está no seu limite. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs o sentimento diante dos seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Jó, então, continua com seus lamentos. Então, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por que eu nasci? E agora, no 2.2, Jó amaldiçoa a noite. Jó amaldiçoa a noite. Ele está falando lá do seu pai, da sua mãe. Quando se relacionaram lá, seu pai e sua mãe, por que minha mãe teve que ficar grávida? E já que minha mãe ficou grávida, por que tinha que ser eu? E ele vai falar mais na frente, já que eu fui gerado, então que pelo menos eu não nascesse, que eu viesse ao mundo já morto, que é o 2.3. Então ele fala que aquela noite tinha que ser amaldiçoada. Não tinha que vingar, não tinha que dar nada certo naquela noite. Tinha que ser amaldiçoada. Em outras palavras, não era para eu estar aqui. Eu estou num momento tão terrível, numa angústia tão grande, que tudo era para ter dado errado. Não há nenhum sentido de um homem como eu estar vivendo. Qual o sentido de um homem como eu estar vivendo? Irmãos, Jesuá, ele estava no lixo da cidade. Bichos andando em sua pele. Não tinha os filhos. A esposa foi embora. A Bíblia diz que o bafo dele era repugnante à sua mulher. Então ele olhava para ele e falava assim, qual é o sentido de um homem como esse ter vivido? E aí, detalhe, Deus não falava nada com Jó. E aí você pode estar passando por alguma luta, por algum problema, por alguma dificuldade, e Deus também está em silêncio. Deus não fala contigo. Deus não fala nada contigo, nem através de hino, nem através de palavra, nem através de nada. E você pensa assim, Deus não me olha, Deus não me vê, Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo o meu problema. E sabe qual é a resposta? Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo, só que Ele vai agir na hora que tem que agir. Ele vai agir na hora certa, no momento certo. Deus vai agir. Então, irmãos, ele amaldiçoou a noite. Olha para a sua revista, página 53, primeiro parágrafo. Aquela noite chamada seja de trevas, porque não cerrou a madre que acolheu um novo ser? Espesse escuridão, pare sobre ela, e os que costumam cantar noite se calem. Como o dia em que nasceu não seja anotada entre outras noites, seja amaldiçoada por aqueles que amaldiçoam o dia. Último parágrafo da página 53. Irmãos, é muita dor na alma de Jó. Primeiro amaldiçoou o dia do seu nascimento, depois amaldiçoou a noite. Mas que noite é esta? O versículo 3 responde, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó está falando da concepção. Em outras palavras, porque minha mãe ficou grávida, e já que ficou grávida, porque tinha que ser eu. Para que nascer? Qual é o sentido de nascer e alguém viver desta forma? Então, Jó, irmãos, ele está no seu limite. Limite, Tiago. Não sei se tem, é limite do limite. Não está aguentando mais tanta dor em sua vida. E aí Jó deseja o quê?
ter nascido morto. 2.3, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Esses questionamentos aqui de Jó, por quê? Eu lembrei da minha mãe, quando eu estava estudando aqui. A pastora Luiz deve lembrar da minha mãe, quando ela usava uma tala na perna. Eu não peguei essa fase, porque quando ela casou com meu pai fez com que ela tirasse. O que aconteceu com a minha mãe? Aos 7 anos de idade, ela foi tomar uma vacina. E a vacina que ela tomou, houve alguma coisa na perna dela, uma complicação na perna dela, e a perna dela ficou menor do que a outra, e ela teve que colocar platina na perna inteira. Então a minha mãe tinha um problema de deficiência na perna. Então ela mancava. E por fim agora, nos últimos anos de vida dela, ela passou a usar uma muleta, porque estava muito complicado. Então eu lembro da minha mãe, eu não lembro da minha mãe com as talas, mas a pastora lembra que minha mãe era daqui da igreja. E eu lembro que até o pastor Gedeon ia buscá-la ali na quadra 3 do Oeste, pegava eu, meus irmãos, meu pai, e o pastor trazia para cá, para a igreja. E eu fico pensando, perfeito até os 7 anos, por conta de uma vacina. É por isso que eu nunca me vacinei. Minha mãe nunca deixou que nós vacinássemos, né? E aí a gente cresceu sem vacina, viu? Estou falando contra a vacina não. Quiser vacinar, vacina, pode tomar lá, mas eu não vacinei. Minha mãe não deixou, não permitiu. Nós não tomava vacina. Nenhum dos três morreu, estamos todos nós aqui. Então, irmãos, a minha mãe devia ter feito essa pergunta aqui várias vezes. Ao olhar para a sua perna, a minha mãe deveria perguntar várias vezes, por que isso foi acontecer? Porque limitou minha mãe de muita coisa. Muita coisa minha mãe foi limitada. E ela devia olhar para a perna e deve ter dito assim, por quê? Por que isso foi acontecer? Às vezes tem uma coisinha na sua vida, uma coisa em particular que aconteceu contigo, seja na área da saúde ou na família, que você pergunta assim, por que isso vai acontecer? Por que isso aconteceu? Então, entenda uma coisa, isso não é proibido não. Não é proibido. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem justo, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal. E ele começa a falar aqui no capítulo 3. Então Jó está vivenciando extrema dor física, bem como pesar pela perda de sua família e de suas posses. Ele não pode ser culpado por desejar estar morto. A dor de Jó o coloca na encruzilhada da sua fé, destruindo muitas concepções erradas sobre Deus. Ele enriquece as pessoas, sempre as livra, protege dos problemas e das dores aqueles a quem ama. Jó foi levado de volta às barras de sua fé em Deus. Ele possuía 2 opções. Primeiro, poderia amaldiçoar a Deus e desistir. Segundo, poderia confiar em Deus e obter forças através dele para prosseguir. Então, de 2 uma, eu amaldiçoo a Deus e falo de Deus e viro as costas para Deus diante do problema e da luta e da dificuldade. Ou, em segundo lugar, eu vou estar confiante em Deus. É por isso que Jó pega e fala, ó, eu sei que meu Redentor vive. Isso aqui é no discurso de Jó, a humildade. Lá no capítulo 25. E ele fala, ó, eu sei que meu Redentor vive. O mesmo Jó que está falando aqui no capítulo 3, é o mesmo Jó que fala no capítulo 25, eu sei que meu Redentor vive. Então, irmãos, quantos crê que Deus vive e está em nosso meio e pode resolver qualquer tipo de problema? Levante a mão e dê glória a Deus. Então, irmãos, o nosso Deus vive, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. Então é isso que Jó passou. Foram 16 vezes ele fala aqui no capítulo 3, por quê, por quê, por quê e por quê. Olha para a sua Bíblia no nome de Jesus. Bíblia não, desculpa. A sua revista, página 55, um parágrafo antes da conclusão. Diz assim, os questionamentos de Jó continuam.
Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas sobre mim a perturbação. Chegou, irmãos. Isso pode chegar na vida de qualquer um. Ninguém quer que chegue, mas pode chegar na vida de qualquer um. E quando chegar, nós vamos aprender na próxima aula, na aula número 7, que quando chegar, nós vamos aprender que ele faz humildade, nós não podemos ter o comportamento que eles tiveram. Eu não vou adiantar aqui não, mas domingo venha para a escola dominical. Não podemos ter o comportamento que eles tiveram diante de Jó. Ao olhar para Jó, acusar Jó e falar coisas que não tem nada a ver, que é o próprio Deus o repreende. Na palavra dele, ele faz lá no final do capítulo. Então nós podemos sim passar por luta, problema, dificuldade. E muitos podem olhar e falar assim, o irmão está passando por essa luta. Muitos podem abrir a boca e falar, é porque mereceu, é porque merece, é porque Deus está pesando a mão. Não, às vezes não. Às vezes é um tratar de Deus. Às vezes Deus não vai falar nada com a pessoa. A pessoa tem que continuar firme em Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós vimos muitas pessoas abandonando a fé, desistindo de Deus, abandonando tudo, porque está passando por uma luta muito difícil. Uma enfermidade incurável para os homens, claro, evidentemente. Uma enfermidade incurável, que os médicos olham e falam que não tem cura, mas se tiver fé em Deus, irmãos, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir. A história de Jó nos mostra que tudo é possível ao que crê. Ele foi restaurado e nós vamos ver isso com mais detalhes. Então Deus abençoou a vida de Jó. Conclusão, quero terminar esse estudo dizendo que é aceitável todos os nossos questionamentos. É válido perguntar o porquê disto ou o porquê daquilo. Ouvi certa vez um grande amigo me dizer que na Bíblia temos mais de 3.700 perguntas neste sentido. Podemos perguntar, se Deus vai responder, aí já é outra história. Na verdade, Ele vai responder, só que tem a hora certa, tem a hora exata. Não será no nosso tempo, será no tempo dEle. Meu conselho é, permaneçamos na presença dEle, e que possamos seguir o conselho do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Aquietai-vos, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Deus está contemplando, Deus está olhando, Deus está vendo tudo. Cada dor, cada dificuldade, cada problema, Deus está olhando tudo. O silêncio de Deus não significa dizer que Ele te abandonou. Ele está vendo, está olhando. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não perca a próxima lição. Se Deus permitir, será no próximo domingo. O pastor Gedeon Júnior já convidou outro homem de Deus para estar aqui e vai ser uma bênção no nome do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Ó Deus amado, foram vários questionamentos que Jó fez. E nós, ó Pai, sabemos claramente que foi no momento de muita dor, de muita angústia, de muito desespero na vida de Jó. Então ele começa a amaldiçoar o dia, começa a amaldiçoar a noite. Desejava não ter vindo a esse mundo, um mundo de aflição, de angústia, de dor, de problema, de dificuldade. Mas, Senhor, nosso Deus, nós vamos ver e vamos aprender que Tu falas com Jó e Tu vai restaurar a vida dele.
Pai, olha para a minha vida, olha para a vida do meu irmão que está aqui na igreja, olha para a vida do meu irmão que está na live. Não deixa, Senhor, Satanás colocar no ouvido, na mente, no coração de nenhum de nós pensamento suicida, Senhor, que não pertence a Ti. Mas, Senhor, nos livre, nos abençoe, dê vitória para a nossa vida. Pai, que possamos permanecer firmes contigo, estando firmes na Tua presença. E nós sabemos, ó Pai, que contigo a vitória é garantida. Que possamos permanecer na Tua presença. E que o Teu nome seja glorificado. E que o Teu nome seja exaltado. Muito obrigado, meu Deus. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Gideon Júnior. Glória a Deus. Aleluia. Lembre-se, irmãos, silêncio não é sinônimo de ausência, né? Silêncio não é sinônimo de ausência. Tiago, vem bendizer o nome do Senhor. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Quando a gente vê uma mensagem como essa, né? Jó tem todos os motivos para abandonar a fé, né? Em Senhor. E o Senhor o provou profundamente. E a gente passa 1/10, né, das provações e às vezes olha para o alto e começa a reclamar, né? Mas isso é ser humano, né? Mas o interessante é que Jó nos ensina uma importante lição, de que nós devemos adorar a despeito de qualquer circunstância. E ele, entendendo tudo aquilo que estava passando, não hesitou em fazer essa adoração ao Senhor. Amém? Vamos cantar, adorar ao nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Cante. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia! Esse é o nosso Deus, merecedor de toda a honra e toda a glória. Cante comigo. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Glória ao nome do Senhor. Que Deus bom, né? Que Deus maravilhoso. Irmãos, o lamento, ele sempre foi uma possibilidade que Deus deu ao seu povo. Daí um livro inteiro chamado Lamentações. Tá bom? E no dia que você lamentar, não fique chateado, não. Lembre-se de Cristo. Ele um dia, no auge da dor, disse: Deus meu, por que me desamparastes? Não é? Agora não se esqueça, antes de dizer, por que me desamparastes? Diga, Deus meu. Tá bom? E aí não há pecado nenhum. Porque há uma diferença muito grande entre a lamentação e a murmuração. Tá bom? Você pode dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Mas não se esqueça, antes do por que me desamparastes, reconheça Deus meu. Amém? Agora, só não pode fazer o que foi feito pelo povo ao sair do Egito. Ali não é lamentação, ali é... Amém? Ficou direitinho no coração? Então, glória a Deus. Que momento especial, o culto de quarta, né? Que momento especial hoje. De segunda foi maravilhoso. O Senhor nos abençoou grandemente hoje no culto de quarta. Como Deus é bom, né? Uma palavra tão gostosa, antecedida por um louvor tão bonito, um louvor de confiança, né? Em Cristo. E depois pós-cedida por um louvor tão maravilhoso, né? Impressionante a extensão da voz que Deus deu ao Tiago, né? Deve ter uma grande finalidade para isso, meu filho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E se papai estivesse aqui, já te pegaria pelo cabelo e diria, vá fazer a barba. O papai, meu Deus. Mas está bonito de barba, está muito bonito, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, e agradecer a Deus por essa noite tão gostosa. Deus trouxe a gente aqui por uma palavra tão boa, louvores tão maravilhosos, a presença do Senhor se fez em nosso meio, e que coisa maravilhosa. Muito obrigada, Jesus. Como nós aprendemos contigo, Pai. Como o Senhor nos ensina, Deus maravilhoso. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor, por essa revista que está nos trazendo tanto ensinamento, uma reflexão muito boa, Jesus, sobre esse homem que soube guardar a fé, apesar de todas as lutas de sua vida, Pai. Que nós possamos ser assim também, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos dá a noite tranquila, nos livra dos perigos, dá-nos, Senhor, um sono reparador, e que nós possamos ser guardados por Ti, querido Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam em cada coração, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.